A calada da noite envolvia a cidade como um manto pesado de veludo escuro. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores, uma melodia monótona que embalava o sono da maioria, mas para Ana, a quietude era quase ensurdecedora. Artista por vocação, sua alma era um turbilhão de cores e emoções, mas sua vida era tingida por um cinzento persistente. O trauma familiar da morte misteriosa de sua mãe, ocorrida anos atrás. A dor era uma sombra constante, uma lacuna inexplicável que a impulsionava. Ana vivia para desvendar a verdade, para dar um nome, um rosto, a essa ausência que a definia. A cada noite, a mesma rotina. Ana, deitada em sua cama, observava o teto, as sombras dançando com a luz fraca da lua que filtrava pela janela. Era um ritual, uma espera silenciosa. Inúmeras vezes ela havia acordado no meio da madrugada, com o coração acelerado, sem saber o porquê. Mas, naquela noite, algo seria diferente. Exatamente às 3 da manhã, um barulho estranho e arrastado ecoou pela casa, vindo do sótão. Não era o ranger habitual da madeira velha, nem o miado de um gato vadio. Era um som mais profundo, quase um arrastar de algo pesado, seguido por um baque surdo. O corpo de Ana enrijeceu. Um arrepio subiu por sua espinha, misturando medo e uma estranha sensação de predestinação. Ela sabia que precisava investigar. Com passos hesitantes, Ana subiu as escadas rangentes que levavam ao sótão empoeirado. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de mofo e velhas lembranças. A lanterna de seu celular cortava a escuridão, revelando teias de aranha e móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas silenciosos. No canto mais remoto, escondida atrás de uma cômoda antiga, havia uma caixa de madeira. Era pequena, empoeirada e estranhamente familiar, mas Ana não se lembrava de tê-la visto antes. Seu coração batia descompassado enquanto ela a abria. Dentro repousavam 2 objetos que mudariam o curso de sua vida. Um diário de capa de couro desbotada e uma fotografia rasgada ao meio. As mãos de Ana tremiam ao pegar o diário. A caligrafia era inconfundível, a letra elegante e fluida de sua mãe. As páginas amareladas guardavam segredos que ela nunca imaginou. As primeiras entradas eram banais, mas rapidamente a narrativa mergulhava em águas turbulentas. Sua mãe escrevia sobre um parceiro de negócios de seu pai, um homem influente e perigoso, cujas ações a deixavam cada vez mais desconfortável. O nome dele era recorrente, sempre acompanhado de um tom de apreensão. A fotografia, rasgada com fúria, mostrava a mãe de Ana sorrindo ao lado desse mesmo homem. O sorriso dela, forçado, o dele, um tanto predatório. À medida que Ana folheava as páginas, a verdade se desdobrava diante dela, fria e cruel. As escritas de sua mãe revelavam um esquema complexo, uma teia de mentiras e transações obscuras nas quais o parceiro de negócios estava profundamente envolvido. Mas o que mais chocou Ana foi a insinuação, cada vez mais clara, de que seu pai não apenas sabia de tudo, mas pode ter sido cúmplice, ou, no mínimo, ignorou algo terrível. A traição familiar era um veneno amargo que se espalhava em suas veias. Como ele pôde? Como pôde permitir que sua mãe vivesse com tal fardo? Ou pior, ser parte dele? O diário terminava abruptamente, com uma entrada que fez o sangue de Ana gelar. Encontro final. 3 da manhã. Local específico. Hoje. A data correspondia ao dia da morte de sua mãe. Antes de continuarmos, por favor,
Inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aquele encontro final ecoava na mente de Ana. O empresário, outrora um parceiro de seu pai, agora um magnata com tentáculos por toda a cidade, era o mesmo homem que aparecia na foto rasgada e era mencionado com tanto receio no diário de sua mãe. O nome dele, que ela havia evitado pronunciar por tanto tempo, agora se cristalizava em sua mente como o epicentro de sua dor. Ele era a sombra, o antagonista que se esgueirava pelas entrelinhas da vida de sua mãe. Ana sentia um arrepio gélido ao pensar em confrontá-lo, mas a sede por justiça era mais forte que o medo. O dilema moral a dilacerava. Confrontar seu pai significava destruir a frágil imagem de família que ainda tentava manter, desenterrar verdades dolorosas que poderiam desmoronar tudo. Ele era tudo o que lhe restava. Mas como poderia ignorar a possibilidade de sua cumplicidade ou seu silêncio covarde? Ana decidiu que precisava de mais provas, de uma base sólida, antes de qualquer confronto direto. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era seu único guia. Munida do diário de sua mãe, Ana começou sua busca. Cada pista era um fio de Ariadne em um labirinto de segredos. Ela visitou os locais mencionados nas páginas amareladas. Um antigo café na periferia da cidade, uma livraria escondida, um parque solitário onde sua mãe costumava pintar. Em cada um desses lugares, Ana encontrava fragmentos de memórias, ecos de uma vida que ela mal conhecia. Ela conversou com pessoas que conheceram sua mãe, antigos vizinhos, colegas de trabalho. Cada encontro revelava uma nova peça do quebra-cabeça. Uma senhora idosa no café se lembrava da mãe de Ana como uma mulher vibrante, mas que parecia carregar um peso invisível nos últimos tempos. Um livreiro, com olhos perspicazes, comentou sobre os livros que a mãe de Ana comprava. Muitos deles sobre corrupção e ética nos negócios, sempre com uma anotação marginal sobre o perigo de confiar. Enquanto Ana mergulhava mais fundo na investigação, a presença do antagonista começou a se manifestar de formas sutis, mas perturbadoras. Objetos começaram a sumir de sua galeria de arte, peças pequenas, insignificantes para qualquer um, mas que Ana sabia que estavam lá. Mensagens anônimas, sem remetente, apareciam em sua caixa de correio, contendo apenas recortes de jornais de artigos antigos sobre acidentes inexplicáveis. O tom era velado, mas a ameaça era clara. Ela estava sendo observada, e sua curiosidade não era bem-vinda. A tensão aumentava a cada dia. Ana sentia os olhos invisíveis sobre ela a cada esquina, a cada passo. O medo começava a se infiltrar, mas também a raiva, uma raiva fria e determinada que a impulsionava. Foi então que, em meio à crescente paranoia, surgiu um apoio inesperado. Um dia, enquanto Ana revisava alguns arquivos da galeria, a porta se abriu e um rosto familiar apareceu. Era Lucas, um amigo de infância com quem ela havia perdido contato há anos. Ele a encontrou através de um artigo de jornal sobre sua nova exposição. Lucas, com seu sorriso caloroso e olhar perspicaz, notou a palidez de Ana e a tensão em seus ombros. Ao ouvir a história de Ana, os olhos de Lucas se arregalaram. Ele revelou ter suas próprias dúvidas sobre a morte da mãe de Ana, lembrando-se de conversas estranhas que ouvira de seus pais, que também eram amigos da família. Ele ofereceu ajuda e Ana, exausta e sobrecarregada, aceitou. A presença de Lucas trouxe um alívio bem-vindo, mas a ameaça do antagonista não demorou a se intensificar. Uma noite,
um alarme da galeria disparou. Ao chegar, Ana encontrou a porta arrombada e algumas de suas obras de arte vandalizadas. Não houve roubo, apenas destruição. Era uma clara tentativa de sabotagem, um aviso brutal. A seriedade do perigo atingiu Ana com força total. O homem não estava apenas observando, ele estava agindo. Ana e Lucas, agora unidos por um propósito comum, trabalharam incansavelmente, cruzando informações do diário com os murmúrios que Lucas havia ouvido ao longo dos anos. Foi Lucas quem, revendo as últimas entradas do diário, percebeu algo crucial. O encontro final não era apenas um encontro para discutir negócios ou um adeus. Havia uma pequena nota rabiscada na margem, quase ilegível, que Ana havia ignorado. A traição não é apenas de um, o plano era maior. Ana e Lucas se entreolharam, o mesmo pensamento ecoando em suas mentes. O encontro final era o palco de uma traição ainda maior, um evento que selaria o destino de sua mãe e esconderia um segredo muito mais sinistro do que Ana jamais imaginara. A revelação de Lucas sobre a anotação no diário ecoou na mente de Ana. A traição não era singular, mas um emaranhado complexo. Aquele encontro final ganhava uma nova e aterrorizante dimensão. A urgência de confrontar seu pai tornou-se inadiável. Dias depois, Ana o procurou, não mais com a fúria juvenil, mas com a calma fria de quem busca a verdade. Em sua casa, sob a luz opaca da sala de estar, Ana estendeu o diário e a foto rasgada. O pai de Ana, um homem antes imponente, encolheu-se diante da evidência irrefutável. A princípio, ele tentou negar, balbuciando desculpas esfarrapadas, mas o olhar penetrante de Ana, espelho da mãe que ele havia perdido, quebrou sua resistência. Com a voz embargada, ele admitiu seu silêncio, seu medo paralisante. Contou sobre a pressão do parceiro de negócios, um homem sem escrúpulos que havia se tornado poderoso demais. Sua mãe havia descoberto um esquema de corrupção massivo envolvendo lavagem de dinheiro e desvio de fundos de projetos sociais. E ameaçou expor tudo. O encontro final, às 3 da manhã, era sua última tentativa de convencer o parceiro a desistir de seus planos ou de coletar provas irrefutáveis. O pai de Ana sabia do encontro, mas foi coagido a não intervir, ameaçado de ter sua própria família destruída. Seu silêncio foi a sua covardia, o seu arrependimento mais profundo. As lágrimas que escorriam pelo rosto envelhecido do pai de Ana eram um testemunho mudo de sua dor e culpa. Ana sentiu uma pontada de compaixão, mas a mágoa ainda era forte demais para perdoar completamente. Com a verdade parcial de seu pai, Ana e Lucas se prepararam para o confronto final. O local era um antigo armazém abandonado à beira do rio, um cenário sombrio e esquecido, perfeito para segredos. Exatamente às 3 da manhã, Ana chegou, seu coração batendo como um tambor de guerra. Lucas esperava do lado de fora, pronto para agir. Dentro, o ar era denso com a poeira do tempo e a tensão da espera. O antagonista estava lá, um sorriso frio e calculista nos lábios, como se antecipasse o triunfo. O confronto foi tenso, as palavras afiadas como lâminas. Ana, sem rodeios, apresentou as provas, o diário de sua mãe, as anotações, os testemunhos que Lucas havia colhido. O sorriso do antagonista vacilou, mas ele não se rendeu. Em um momento de arrogância e desespero, ele revelou a verdade chocante. A morte da mãe de Ana não foi um acidente, mas um assassinato meticulosamente planejado para parecer tal.
Ela havia coletado evidências suficientes para derrubar todo o seu império corrupto, e ele não podia permitir isso. Às 3 da manhã, naquele mesmo local, ele a confrontou, e quando ela se recusou a ceder, ele a empurrou. A queda fatal foi encenada para parecer um tropeço infeliz, um acidente na escuridão. O choque atingiu Ana como um raio. A dor da perda se misturou com a fúria de saber que sua mãe havia sido brutalmente tirada dela. Mas Ana não estava mais sozinha. Com as informações que Ana havia coletado e a confissão impensada do antagonista, Lucas, que havia gravado secretamente toda a conversa, acionou as autoridades. A luta pela justiça havia chegado ao seu ápice. O antagonista, desmascarado e sem saída, foi confrontado pela lei. Seu império de corrupção desmoronou e ele enfrentou as consequências de seus atos, incapaz de escapar da teia que ele mesmo havia tecido. O pai de Ana, embora culpado de omissão, buscou redenção. Ele colaborou plenamente com as investigações, expondo outros envolvidos e dedicando-se a causas sociais, tentando honrar a memória da esposa e reconstruir a confiança com sua filha. Ana, embora marcada pela dor da revelação e pela perda de sua mãe, encontrou um senso de paz e encerramento. A verdade, por mais cruel que fosse, libertou-a do peso da incerteza. Ela entendeu o sacrifício de sua mãe e a importância inabalável de lutar pela verdade e pela justiça, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. Sua arte, antes um refúgio, tornou-se agora uma poderosa voz. Ana continuou sua carreira artística, mas com uma nova profundidade, uma intensidade que refletia sua jornada de superação. Suas obras, antes introspectivas, agora falavam de resiliência, de memória e da busca incessante pela verdade. O ciclo de dor foi quebrado, substituído pela força de uma mulher que, às 3 da manhã, não apenas encontrou a verdade, mas encontrou a si mesma.